Bem-vindos ao canal RC Conectados Oficial. O assunto de hoje é a oração. Vamos entender e compreender a oração do Pai Nosso, que está registrada em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, na Bíblia Sagrada. Portanto, vos orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas o que é a oração? O que é que Jesus queria dizer para os seus discípulos? Orar é conversar com Deus. Pela oração, pedimos perdão por nossas falhas. Pela oração, nos relacionamos com Deus. Pela oração, agradecemos o que Ele concede por cada um de nós e faz por nós. E também estamos nos sentindo melhor quando falamos com Deus. Na oração do Pai Nosso, Jesus rompe com as rígidas atitudes que afastam o homem de Deus e ensina um caminho que facilita o diálogo com Deus. Portanto, orar é falar, é conversar, é dialogar com Deus. Por que isso? Porque os fariseus manipulavam tudo, até a oração. Como todo bom mestre, Jesus deu um modelo no qual nós podemos acessar o Pai, ou seja, a Deus, da mesma forma como ele acessava. Enquanto os fariseus oravam para alcançar o favor dos homens, Jesus ensina os cristãos, os discípulos e todos que querem a buscarem a intimidade direta com Deus através da oração. E a oração do Pai Nosso está dividida em duas partes. A primeira refere-se à glória de Deus, ou seja, o nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. E a outra trata-se, ou seja, a segunda parte, das nossas necessidades e problemas pessoais. A primeira parte nos apresenta Deus como um Pai, um Deus que tem um nome santo, que deseja que seu reino se estabeleça na terra, juntamente com a sua vontade. A segunda parte se ocupa das três necessidades essenciais e básicas do ser humano e das três esferas do tempo nas quais o homem se move. Ou seja, o pão, uma necessidade presente para o sustento diário de cada ser humano. O perdão, porque ele nos remete ao passado, ajuda na tentação, onde a confiança do futuro repousa nas mãos de Deus. A oração nos aproxima de Deus, nos separa deste mundo de pecado. Orar é muito mais do que buscar em Deus a solução de problemas e a conquista de objetivos próprios. Devemos orar sabendo que Deus é Pai e sempre estará disposto a atender aos nossos pedidos, de acordo com Salmo 5, versículo 12. Esse modelo de oração foi dado por Jesus para combater as vãs repetições feitas pelos fariseus. A oração é um instrumento poderoso para que a vontade de Deus se realize na terra, não para realizar a vontade do homem no céu. O propósito da oração é glorificar o nome de Deus. A primeira parte da oração é seguida por três detalhes importantes: a paternidade divina, ou seja, o nome santo de Deus, e o estabelecimento de sua vontade. Pois a primeira diz assim: Pai nosso que está nos céus. Jesus está mostrando que o relacionamento pai e filho, ou seja, criador e criatura, é celebrado de modo elevado e próximo. Pai nosso, que coisa linda! Tratar Deus como Pai reflete nossa consciência acerca de um Deus pessoal, amoroso e poderoso para com cada um de nós, seres humanos. Pai nosso que está nos céus expressa a relação de intimidade e de confiança. Pai nosso indica a relação filial que temos com o Pai por meio da fé no Filho, ou seja, de Jesus. Ao dizer Pai nosso, reconhecemos que outros têm o mesmo direito e acesso a Deus, pois Deus é nosso Pai. Santificado seja o teu nome,
Ou seja, devemos aproximar de Deus com reverência, com adoração, com temor e admiração. Santificado seja o teu nome, é uma expressão de reverência. Quando oramos assim, expressamos o desejo de que Deus seja reverenciado em tudo que representa o seu nome, seu caráter, seus atributos. O sentido da oração é que o nome de Deus seja tratado de maneira diferente de todos os outros nomes, que lhe seja dada uma posição absolutamente única entre todos os nomes que existem. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, orienta os ouvintes ao cumprimento do tempo do fim e o estabelecimento final do Rei de Deus no mundo. Requer o fim de toda instituição humana que não esteja conforme a vontade de Deus. Nossa principal tarefa é afastar, ou seja, é estar ocupado com aquilo que ocupa o coração de Deus, a exaltação do seu Filho, Jesus Cristo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Expressa o desejo pela realização do Reino de Deus em forma absoluta na terra. A segunda parte da oração é seguida por 3 detalhes importantes: provisão de Deus, pureza pessoal e proteção divina. O pão nosso de cada dia. Orar pelo pão nosso, ou seja, pelo pão cotidiano, é viver uma total confiança na provisão de Deus. Os cristãos, os seres humanos, precisam aprender a depender totalmente da provisão divina em cada dia. Jesus advertiu seus discípulos, advertiu os cristãos a não se preocuparem demasiadamente com o futuro. A melhor maneira de evitar a ansiedade é confiar que Deus proverá o pão para hoje e para amanhã. Jesus ensinou a orar por nosso pão do dia presente, ensinou a viver dia a dia, ensinou a não estar ansioso pelo futuro desconhecido. Nossas necessidades podem variar de um dia para o outro. Jesus ensinou que devemos confiar que Ele vai suprir nossas necessidades diárias. O perdão de nossas dívidas e dos nossos pecados. Jesus nos ensinou não somente a pedir o pão diário, mas o perdão diário também. A verdadeira oração é um assunto de família, ou seja, Pai Nosso. Se não existe entendimento entre os membros da família, como podemos querer ter um bom relacionamento com Deus? Perdão diz respeito à comunhão. Se não estamos em comunhão uns com os outros, não podemos ter comunhão com Deus. Nossa comunhão com Deus é influenciada pela comunhão com os nossos irmãos. O perdão é parte importante da oração, porque quem não perdoa não recebe perdão. O perdão diz respeito à comunhão. Aquele que ora não pode ter pecado em seu coração contra seu irmão. O perdão é indispensável à vida e à saúde da alma e do corpo, como o alimento também é para o corpo. O pecado é comparado a uma dívida, ou seja, castigo. Quando Deus perdoa o pecado, Ele cancela a penalidade e anula a acusação que há contra nós. Livrai-nos do mal. É impossível viver neste mundo sem ser tentado. Jesus passou por isso. Esse é um mal que não podemos evitar, pois a nossa natureza é pecaminosa, de acordo com Tiago 1, verso 14. Devemos ter em mente, meus irmãos e amigos, que embora os anjos do Senhor acampem ao nosso redor a nos livrar do mal, o inimigo sempre estará ao nosso derredor. 1 Pedro 5, 8 e 9. A oração do Pai Nosso nos ensina que a cada dia e a cada instante devemos rogar pela proteção de Deus, ou seja, pela proteção divina. A Bíblia nos ensina que neste mundo opera um poder do mal e apresenta o mal como um poder ativo e pessoal que se opõe a Deus, ou seja, é contra Deus. Devemos ter a consciência de que muitos males que nos advêm são resultado de escolhas, decisões precipitadas ou equivocadas da nossa parte. Deus é poderoso para nos livrar do maligno, mas a palavra de Deus diz para não darmos lugar ao diabo. É importante orarmos,
é importante falar com Deus, é importante sempre estarmos em oração. Jesus cultivou uma vida de oração. Quando exercia o ministério neste mundo, ele ensinou os seus discípulos a orar. Com isso, nos mostra a necessidade e relevância da oração na vida do cristão. Orar é falar com Deus. Orar é relacionar com Deus. Orar é estar em constante contato com Deus. Orar é um relacionamento com o nosso Pai Celestial. Orar é estar em contato com Deus. Orar é alegrar o coração. Orar é estar ativo, é estar vivo, é saber que Deus me ouve, por isso que nós devemos orar. Meu amigo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Obrigado por estar até agora neste vídeo. Não esqueça de compartilhar, não esqueça de deixar o seu like e não esqueça também de se inscrever no canal. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Amém.